Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahor Etion HaShabbat Lekadishu, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, em que vamos examinar a Parashá Beshalach, que quer dizer quando ele enviou, nós vamos examinar, queridos, o primeiro versículo da Parashá, que é o versículo de Êxodo, Shemot, capítulo 13, versículo 17. Amém? Que diz assim a palavra do Eterno. E aconteceu que, no texto da Torá, na porção da Torá, e aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Então, queridos, nós vemos aqui, amém? E no verso 18 diz assim: mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Então, queridos, nós vemos aqui que o Eterno, você para chegar ali do Egito até a terra prometida, tinha um caminho rápido, que era pela terra dos filisteus. E tinha um caminho muito longo, que era o caminho do deserto. Amém? Seguindo no caminho do deserto do Mar Vermelho. O Eterno, ele não quis, amém, levar o povo pelo caminho mais curto. Por quê, meus irmãos? Porque o Eterno, ele se preocupou com o povo. Ele diz assim, aqui diz no verso 17, e aconteceu que quando o Faraó deixou o povo ir, o Eterno não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra, porque já iam ter que guerrear com os filisteus logo, e volte para o Egito. Aquele povo, meus irmãos, estava escravizado. Aquele povo estava sendo dominado. Eles saíram armados, mas não tinham experiência nenhuma, aquela geração com a guerra. Então, se eles fossem se defrontar contra os filisteus, provavelmente iam perder, e é isso que o Eterno temia. O Eterno, ele não quis, vocês vão chegar rapidinho em Canaã, mas vão pela terra dos filisteus. O Eterno não quis isso. O Eterno falou, não, nós vamos pelo caminho mais longo, né? Que aí vocês, pouco a pouco, vão aprendendo a arte da guerra, vocês vão guerrear com alguns povos mais fracos, vocês vão começando a aprender durante esses anos, e quando chegar em Canaã, vocês vão estar preparados. Foi isso que o Eterno pensou, e é isso que o Eterno fez. Amém? Então, existia um caminho mais curto para chegar na terra prometida, mas o Eterno não quis que o povo fosse por aquele caminho. O Eterno quis que o povo fosse pelo caminho bem mais longo. Amém? Às vezes, meus irmãos, o Eterno, ele toma decisões na vida de cada um de nós que nós só vamos compreender com o Eterno. Amém? Porque o Eterno, ele sempre pensa no bem do seu povo. Aleluia! Ele sempre pensa naquele momento, ele sendo Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, El Shaddai, né? Ele vê todas as coisas e vê, nesse cenário, o melhor para o meu servo, o melhor para a minha serva é o que eu estou proporcionando a ele, é o que eu estou proporcionando a ela. Às vezes pode ser uma luta, mas o Eterno, a ira do Eterno, ou a luta, ou a aprovação, não dura para sempre. E a gente vai ver isso aqui. Amém? Eu queria também chamar a atenção, irmãos, para um outro texto da Torá, que fala dessa bondade do Eterno. Amém? Porque o Eterno, meus irmãos, ele sempre quer o bem de cada um de nós. Nós, muitas vezes, não compreendemos, mas o Eterno quer o nosso bem. Amém? Para o povo de Israel, muitas vezes, na cabeça do povo de Israel, podia estar que o Eterno colocou a gente num caminho do deserto, muito mais longo, vamos ter que
descer toda a península do Sinai. Irmãos, é um caminho muito mais longo para chegar na Terra Prometida. Mas é isso que o Eterno decidiu, meus irmãos, porque o Eterno ama o seu povo. Porque ali no versículo 17 de Êxodo 13, o Eterno estava preocupado que o povo, vendo uma guerra contra os filisteus, recuasse, quisesse voltar para o Egito. E isso o Eterno não queria. O Eterno sempre pensa no bem do seu povo. Amém? Ainda que muitas vezes os seus servos e suas servas não entendam o que está acontecendo. Amém? Mas a gente vai entender, meus irmãos, no dia do arrebatamento, tudo o que aconteceu com cada um de nós em todos os dias da nossa vida. Amém? Porque o Eterno sempre tomou a decisão para beneficiar o seu servo, sempre tomou a decisão para beneficiar a sua serva. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, né, meus irmãos? Aqui nós vamos agora em Números, né, Bamidbar, Números capítulo 14, no verso 18, que diz assim: o Eterno é longânimo, isso também é Torá, o Eterno é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Amém? Perdoa, pois... Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o Eterno, ele é longânimo, bondoso, paciente, querendo o bem de cada um do seu povo, meus irmãos. O bem do povo, do Eterno, é ficar na posição da salvação, da obediência. Amém? Esse é o bem. Por quê? Porque fazendo assim, obedecendo a Torá e as palavras de Yeshua, aquele irmão, aquela irmã serão arrebatados e terão a eternidade de glória. Oh, aleluia! Que maravilha! E nós vamos aqui ver também, queridos, na carta no Salmo, né? Salmo 103, que fala também dos caminhos de Moisés. Ali foi escolhido o caminho mais longo, né? Salmo 103, irmãos, no verso 6 diz assim: o Eterno faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Eterno, longânimo e grande em benignidade. Então veja, meus irmãos, Salmo 103, verso 8 e 7, fala da bênção, do como o Eterno foi longânimo com os filhos de Israel no deserto. Como o Eterno foi grande em benignidade, irmão, sempre pensando no bem do seu povo. Amém? Aqui no verso 9 ainda diz assim, no Salmo 103, verso 9, o Eterno não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim o Eterno é grande e é grande a sua misericórdia para aqueles que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, o Eterno afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Eterno se compadece daqueles que o temem. Verso 14, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Amém? Então veja bem, meus irmãos, o Eterno é tão maravilhoso, tão benigno. Amém? Porque ele faz tudo para nós filtrando, amém? Sabendo que somos pó e abençoando, né, aqueles que o temem. Ele se compadece daqueles que o temem, amém? E ele afasta de nós as nossas transgressões. Olha que coisa maravilhosa. Isso tudo o Eterno faz a favor do seu povo que obedece a Torá e obedece às palavras de Yeshua, meus irmãos, para poderem estar na posição. E o Eterno, mesmo que o servo, a serva, dá um deslize ali, todo deslize ali, mas ele já se humilha e não volta a pecar mais, e o Eterno abençoa. Louvado seja Deus. Amém? Na carta também do apóstolo Pedro, 2 Pedro 3, 9, olha o que diz aqui, meus irmãos, também sobre o Eterno. O Eterno não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Irmãos, o Eterno, muita gente pode pensar, o Eterno
está demorando no arrebatamento. Você sabe que não está, porque agora estão acontecendo muitos fatos, muitos cumprimentos de profecia, e hoje não, as pessoas já sabem que está perto. Mas durante todos esses milênios, meus irmãos, o Eterno, a palavra diz assim, o Eterno não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tradição. O Eterno não retarda o dia do arrebatamento, é isso que ele está dizendo aqui. Mas o Eterno é longânimo, não querendo que alguns se percam. Por quê, irmãos? Por exemplo, o arrebatamento é agora. O que vai acontecer? Vai subir alguns e a grande maioria da humanidade vai ficar para a grande tribulação, perdida aí na grande tribulação, irmãos. Amém? Tendo que enfrentar um desafio tremendo, gigantesco, meus irmãos. Amém? Mas o Eterno, ele ainda não tocou a última trombeta, meus irmãos, querendo que todos venham a se arrepender. Amém? Mas vai chegar um momento que ele vai tocar, meus irmãos, e não tem como isso ser adiado para sempre. Mas o que o Eterno está fazendo é isso. Ele não retarda, mas ele é longânimo, ele é bondoso, para que todos venham se arrepender, irmãos. Essa é a expectativa do Eterno. E no capítulo, ainda nesse mesmo capítulo de 2 Pedro 3, no verso 15, diz assim, meus irmãos: e tende por salvação a longanimidade de nosso Eterno, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, a salvação, irmãos, em nossas vidas, ela vem pela paciência do Eterno. O Eterno, ele também cuidou do povo de Israel, e hoje ele está cuidando da gente, meus irmãos, que nós somos a casa de Efraim, né? Os gentios fazem parte da casa de Efraim. Amém? Eu já expliquei isso para os irmãos em outra oportunidade. Amém? Então veja bem, queridos, o Eterno, ele está no controle da minha vida, da tua vida. E detalhe, o que o Eterno é? Misericordioso e bondoso. Agora a gente tem que fazer a nossa parte, de obedecer ao Eterno, de agradá-lo, fazendo a vontade de Yeshua. E aí, meu querido, meu irmão, minha irmã, nós vamos participar daquele glorioso dia em que Yeshua virá buscar a igreja fiel. Amém? Então, queridos, veja bem, ali no deserto, na saída do Egito, o Eterno se preocupou com o povo de Israel. Não foi pelo caminho mais rápido. Muitas vezes você pensa, por que Deus não resolveu isso aqui rápido? Porque Ele está pensando numa coisa melhor, numa bênção maior para você e para cada um de nós. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, que o Eterno continue falando dentro do teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.